Amém? Jesus é nosso Senhor. Mais uma vez aqui para aproveitar a oportunidade para compartilhar com os irmãos um pequeno trecho do Alimento Diário. Nós estamos ainda no volume Contemplando Deus, né? Dentro do tema geral, os ministros da nova aliança. Nós estamos na semana 3, que o título é O Espelho e o Vaso, né? Nós vamos compartilhar hoje sobre a quarta-feira da semana 3, tá bom? Cujo título é Fazer a Vontade de Deus. Temos aqui o versículo de oração, que é Mateus 7:21, onde diz: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Eu gostaria de ler aqui o primeiro parágrafo, que eu achei muito interessante. Diz assim: no Evangelho de Lucas, antes de falar a respeito da edificação das duas casas, o Senhor disse: Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então esse versículo é espetacular, pois nos mostra que a atenção do Senhor não está naquilo que sai de nossa boca, mas naquilo que vivemos. Senhor Jesus, não está errado dizer Senhor, Senhor. O erro está em não fazer o que Ele manda. É como se o Senhor dissesse: você me chama de Senhor, mas na verdade eu não sou seu Senhor, pois você não faz o que eu mando. Louvado seja o nome do Senhor, porque na sequência desse versículo de Lucas, o Senhor fala aquele contexto das duas casas, a edificada sobre a rocha, a edificada sobre a areia, né? A edificada sobre a rocha tem que escavar bastante, tocar no Senhor, com um fundamento em Cristo, você tem uma vida edificada e consagrada diante do Senhor. E também no capítulo 7, versículo 21, o Senhor também nos dá um alerta semelhante. Ele fala assim, vou ler aqui o terceiro parágrafo do Alimento Diário, né? Após vermos esse trecho do Evangelho de Lucas, voltamos para o Evangelho de Mateus. Antes de falar da diferença entre aqueles que ouvem a palavra e a praticam, e aqueles que não a praticam, temos o versículo a seguir. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Vejamos que novamente o Senhor fala de fazer a vontade de Deus, né? Tem uma pergunta interessante, irmãos. Por que recebemos a palavra? A resposta está também na sequência. É para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, não é para termos tão somente mais conhecimento. Então, para que nós recebemos a palavra? Para fazer a vontade do Senhor. O interessante é que dentro desses dois textos, tanto de Mateus quanto de Lucas, antes do Senhor falar das questões práticas, né? Que ali na questão da edificação das duas casas e da prática da palavra, aquele que ouve e a pratica em Mateus, ele nos dá esse alerta de fazer a vontade, ou seja, para realmente fazer algo que edifica, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Ou seja, para que você possa escavar, tocar no Senhor, no fundamento que é Cristo, você precisa fazer a vontade do Senhor. Justamente antes de dar essas duas interpretações, tanto em Lucas quanto em Mateus, ele fala dessa questão de fazer a vontade. Justamente porque na hora da prática, o que vai valer é você ser obediente, fazer a vontade do Senhor. Aí nos leva para Isaías 48:11, para a gente entender que muitas pessoas podem até praticar, mas não viver. É o que diz a sequência do versículos de Mateus 7, no versículo 22, 23 e 24, onde nós temos o contexto onde aqueles que diz que fez vários milagres em nome do Senhor, né, expulsou demônios, mas Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome, eu não fiz milagres em teu nome. O Senhor vai falar para eles: eu não vos conheço. Por quê? Eles não falaram mentira quando disseram que usaram o nome do Senhor para
fazer benefícios para as pessoas. O problema é que eles não viveram, eles só falaram. E por causa do nome do Senhor é que as coisas acontecem. Isso não quer dizer que você usando o nome do Senhor, você na verdade está sendo qualificado para entrar no reino. O que Deus quer é a sua vivência, não somente aquilo que você faz. Veja só o que diz Isaías 48:11. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Então o fato das pessoas terem expulsado demônio, ter feito milagres em nome do Senhor, realmente é verdadeiro. Por causa do nome do Senhor é que isso é permitido. Mas irmãos, isso não nos qualifica a entrar no reino. O que nos qualifica a entrar no reino é exatamente a exortação que o Senhor dá antes de falar sobre essas práticas. Fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, nós vamos automaticamente executar a obra de Deus com um resultado favorável que vai nos permitir a estar com o Senhor naquele dia. O Senhor vai dizer para nós: entra no gozo do teu reino. Se nós agora fazermos as coisas somente por fazer, para mostrar que está fazendo, sem vivenciar, sem permitir que o Senhor está sendo acrescido em nós de maneira real, nós não vamos entrar no reino. Porque o Senhor não está preocupado com aquilo que sai da tua boca. A atenção do Senhor está voltada para aquilo que nós vivemos. Então isso é um alerta muito grande para nós, que nós possamos abrir os olhos do nosso coração e permitir que Deus inscreva a sua palavra no nosso coração para que ela possa ter o resultado favorável. Irmãos, Deus abençoe a todos. Jesus é o nosso Senhor.